Nós vamos dar início a esse encontro e eu quero convidar você para nós começarmos da melhor forma. Começarmos orando nesse tempo. Mas antes de nós orarmos, de fato, eu só quero instruir você do que o Senhor espera de nós por meio das orações. Existem palavras que anulam uma a outra. Por exemplo, assim, não tem como eu falar para você que isso está claramente escuro, ou está claro ou está escuro. E existem palavras que também são excluídas pela oração. A hipocrisia e a oração, elas não caminham juntas, elas não se encaixam. O próprio Cristo nos instrui a isso. Se existe um lugar quando o povo de Deus se reúne, nós não podemos nos apresentar diante do Senhor numa máscara. Porque, meus irmãos, o Senhor não transforma personagens. O Senhor transforma pessoas reais. Amém? E isso é muito importante quando nós orarmos. Porque a nossa primeira opção, talvez, seja diante de Deus. Nós temos um certo receio em vez de nos apresentarmos ou falarmos as palavras certas, aquilo que Deus quer ouvir. Quando, na verdade, o que de fato o Senhor precisa ouvir é exatamente o que você está sentindo, passando, duvidando, questionando as suas dores. É só assim que o Senhor pode nos transformar por inteiro. Por isso, meus irmãos, talvez uma oração sem palavras feitas de coração são muito melhores do que uma oração sem coração e cheia de palavras, não é verdade? Para que nós possamos começar bem essa noite, vamos orar então. Apresente ao Senhor suas dores, suas alegrias, os motivos de bênção, os motivos de gratidão e de medos também. Não existe ninguém melhor para saber das suas dores do que o Senhor. Não existe ninguém melhor para saber das suas alegrias a não ser o Senhor. Vamos orar, meus irmãos, por favor, vamos juntos. Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui como teu povo para te conhecer, para te adorar, para te louvar, para que o Senhor nos ministre de forma profunda. Mas, Senhor, nós não somos perfeitos como o Senhor é. Nós chegamos aqui com as nossas imperfeições, com os nossos medos e questionamentos, sabendo sim que o Senhor é poderoso para sanar todas as dúvidas, para transformar o nosso coração. Mas nós não queremos fingir diante do Senhor. Nós queremos ser de fato transparentes, crendo com o nosso coração que por meio do Teu Espírito Santo o Senhor se faz presente neste lugar. Que o Senhor opera milagres, que o Senhor derrama cura, que o Senhor restaura corações, que o Senhor alcança aqueles que estão perdidos. Nós cremos nisso. Mesmo que em meio a essa semana, a semana que passou, houveram tropeços, houveram dias difíceis, pecamos contra o Senhor, continua nos tratando. Nós oramos para que o Senhor, nessa noite, alcance aqueles que não te conhecem, como um dia o Senhor nos alcançou. Nós queremos te louvar de coração hoje, Jesus. Nós queremos ouvir a tua mensagem com o coração, Jesus. Nós cremos, ó Deus, do Senhor. Nós somos gratos pela tua presença, somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo e faz em nós e ainda fará. Nós te amamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Chamamos, Pai. Seja bem-vindo aqui neste culto. Seja exaltado nessa noite, nessa terça-feira, Pai. Nós estamos aqui como igreja, com os nossos corações abertos a Ti. Tu és tudo, na verdade, Tu és. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar. Esperança viva. Pega sua voz e cante. Tua presença. Eu provei da tua presença.
aqui ouvindo a tua voz, Ele está aqui ouvindo o seu comando, então abra o seu coração. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas entrega a Ele. Entrega a Ele. Ele é a salvação, Ele é a luz, Ele é a paz, Ele é o caos. Ele é a salvação de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, porque teu é o poder, e porque tua é a glória para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Nós cremos na mensagem da cruz do Calvário, nós cremos na mensagem de Jesus Cristo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é por Ele que nós estamos aqui essa noite. Ai, Espírito Santo, enche as nossas vidas nesse lugar.
Diga isso. Pode. Pode mais uma vez. Tem fogo. Maranata. Meu noivo espera. Eu abro. Pode. Aplauda o Senhor. Oi, gente, boa noite. Que maravilha ver vocês aqui. Para quem estava aqui semana passada, que bom reencontrá-los. E para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero vê-los toda terça-feira. Feliz de nós estarmos juntos em comunhão e, como eu falei semana passada, buscar a Deus nós podemos buscar em qualquer lugar, mas buscarmos juntos, unidos pelo mesmo propósito, faz toda a diferença. Obrigado, Senhor, por cada terça-feira. Obrigado, Senhor, por podermos estar na sua presença, Senhor. Obrigado por tudo que você tem feito. Obrigado por todas essas pessoas que você trouxe até aqui, Senhor. Cuide delas, Senhor, cuide das suas famílias. Que hoje seja uma noite de milagres, uma noite de transformação, uma noite de mudança, Senhor. Que você trate seus filhos, Senhor, individualmente, porque você os conhece. Eu não os conheço, mas você os conhece, sabe? Porque você trouxe eles até aqui, Senhor. Que você fale conosco, Senhor. Que você sonde os nossos corações. Que você nos mostre a verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ai, gente, que maravilha estar aqui com vocês novamente. Quem estava aqui semana passada? Caramba, olha que maravilha. Que ótimo. Semana passada nós falamos do livro de Jonas. E eu vou recapitular um pouquinho, porque eu vou continuar o livro, vou continuar na história de Jonas. Então, aqui eu acredito que muita gente já conhece a história de Jonas. Quem conhece a história de Jonas aqui? É uma história muito conhecida, porque inclusive até as crianças conhecem, né? Existem bastante musiquinhas falando sobre Jonas, que ficou preso na barriga da baleia. Os meus filhos conhecem. E ela é uma história, né, muito poderosa, porque aqui fala que Jesus, que Deus falou para Jonas: apronte-se e vá até a cidade de Nínive, anunciar aquilo que eu tenho para eles. E Jonas foi para o lado contrário, né? Jonas comprou um bilhete, entrou no navio e foi para Tarsis, que é o lado contrário daquilo que o Senhor o ordenou. Quantos aqui já fizeram isso? Eu acredito que todos nós já fizemos isso, né, gente? Às vezes sem perceber. Talvez nós achamos que estamos indo para o lugar certo e nós estamos indo para um lugar completamente diferente daquilo que o Senhor tem te chamado. E no meio do caminho surgiu uma tempestade sobrenatural, viu, gente? Não era uma tempestade natural, uma tempestade que, como nós temos aqui, é uma tempestade sobrenatural, porque era uma tempestade da
para que Jonas entendesse realmente o propósito que Deus tinha para a vida dele. Jonas sabia que aquela tempestade era um chamado de Deus, né? Jonas sabia que aquela tempestade servia para que ele fosse separado, mas as pessoas que estavam naquela embarcação não sabiam. Então Jonas contou para eles que eles precisavam tirá-lo de dentro do navio, para que aquela embarcação não afundasse. Eles relutaram por um tempo, eles tentaram tirar as cargas de dentro do navio, para que eles não precisassem jogar Jonas para fora. E assim também somos nós, né? Nós tentamos protelar, vamos dizer assim, as coisas que nós sabemos que nós temos que fazer. Nós tentamos jogar as outras coisas fora da nossa embarcação, da nossa vida, quando nós realmente sabemos o que realmente nós precisamos lançar fora, né? Nós relutamos para viver o propósito de Deus. Nós relutamos para viver para aquilo que Deus tem nos chamado. E então eles lançaram Jonas ao mar. E aí diz assim, ó, lá em Jonas capítulo 1, do versículo... Gente, olha, eu vou falar, eu não enxergo direito, viu? No último versículo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Gente, o Senhor mandou um grande peixe para engolir Jonas. E aí, nós podemos imaginar como foi ficar, né, 3 dias dentro da barriga de um peixe. Se nós, quando precisamos de uma resposta do Senhor, muitas vezes não aguentamos nem 1 hora, né? Nós clamamos para o Senhor, mas nós não temos paciência e logo desistimos. A gente não tem paciência de esperar 1 hora. Imagina 3 dias. Imagina 1 ano. Porque tudo é feito no tempo de Deus. Eu creio que tudo isso aconteceu para que Jonas entendesse realmente qual que era o propósito de Deus, para que ele estava o chamando. Porque foram 3 dias de tratamento ali dentro. Foram 3 dias de aproximação, para que Jonas realmente se aproximasse de Deus e entendesse aquilo para que Deus estava o chamando. Jonas clamou. Jonas precisou estar dentro do ventre de um peixe para clamar, gente. Quantas vezes nós precisamos estar dentro da barriga de um peixe para que nós possamos clamar, para que nós possamos entender, para que nós possamos pedir ajuda para o Senhor. E muitas vezes nós esperamos esse momento. E quando nós clamamos, a gente clama para chamar deuses, a gente clama para pessoas que talvez nós entendemos que são as pessoas certas. Muitas vezes a gente clama para os amigos, e quando eu digo clamar é pedir ajuda. Nós pedimos ajudas para os amigos, nós pedimos ajudas para os nossos parentes, para os nossos pais até, inclusive. Porque sim, os nossos pais são sábios. Mas só Deus, gente, é só Deus que pode nos atender. É só Deus que pode resolver o nosso problema. E eu acredito aqui que todos aqui têm pelo menos um problema para resolver na vida. Eu acredito que todos aqui têm pelo menos um problema para clamar. Eu acredito aqui que pelo menos um de vocês tem esquecido de orar e clamar a Deus hoje, de entregar o seu problema, de entregar suas aflições, e de falar: Senhor, eu tenho esse problema, Senhor, eu estou passando por isso, me ajuda a resolver, me ajuda, Senhor. Nós, gente, esquecemos de orar. Quando nós todos descobrimos o poder da oração, quando nós descobrimos realmente a solução dos nossos problemas, que vem através da oração, nós podemos descansar em paz. Nós podemos dormir, deitar nossa cabeça no travesseiro e descansar, que a resposta do Senhor virá.
E a minha pergunta é: para quem vocês têm clamado? Para quem vocês têm pedido conselhos e opiniões? Para quem, gente? Para quem vocês têm entregado as suas aflições? Porque Jonas clamou ao único que poderia respondê-lo. Para quem, gente? Nós precisamos entender para quem nós vamos endereçar os nossos problemas. Nós precisamos entender e nós precisamos ter a certeza de quem vai estar com a gente nesse momento. Talvez hoje você esteja desesperado. Talvez hoje você esteja tentando resolver os seus problemas de toda maneira. Você liga para um, você liga para outro. Você tenta achar solução, seja na sua área financeira, seja na sua área pessoal, na sua área intelectual, seja na sua área social, seja na sua saúde. Talvez hoje você esteja buscando uma resposta, tentando entender: meu Deus, como eu vou sair dessa? E eu vim aqui hoje dizer para você que em nome de Jesus você vai sair com essa resposta. Que em nome de Jesus você vai clamar a Deus e Ele vai te responder. Que em nome de Jesus você vai entender para aquilo que Deus tem te chamado. Eu creio, gente, que Deus guardou Jonas. Talvez muitas pessoas possam olhar aquilo como um grande castigo de Deus, né? E eu acredito que foi uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de Jonas clamar a Deus. De Jonas pedir a Deus. De Jonas se humilhar aos pés de Deus, para que ele fosse atendido. E essa é a grande oportunidade que Deus tem nos dado. Talvez você ache que aquilo que você está passando é coisa do inimigo, ou isso não poderia acontecer na minha vida. Mas a maioria das vezes é Deus mandando para a gente uma oportunidade de andar com Ele, uma oportunidade de caminhar com aquele que quer guiar a sua vida, com aquele que quer resolver o seu problema. Quantos de nós já paramos na frente de alguém, ouvimos o que aquela pessoa tem para falar, viramos as costas e alguém perguntou: o que ele falou? E a gente fala: não sei, falou um monte de coisa, mas eu não sei. Nós somos essas pessoas na frente de Deus. Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Deus está guiando e nós não estamos enxergando. Porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus. É Deus que precisa nos parar para que Ele fale: meu filho, olha no meu olho, fala comigo, senta aí, escuta. Porque quando você está lá ajoelhado, quando você está lá sentado, quando você está orando, Deus está ali, Deus está te ouvindo, Deus está do seu lado. Ele só quer que você pare e esqueça a voz dos outros para ouvir a voz de Deus. Essas coisas que Deus nos permite viver é para nos ensinar, gente, é para nos capacitar. Creio, por mais difícil que seja, Ele precisa que a gente aprenda o que Ele tem para nos mostrar. Porque lá na frente, quando nós tivermos que sustentar algo, se nós não passarmos por um processo, se nós não entendermos o processo, nós jamais vamos conseguir segurar aquilo que Deus tem para nos dar. Nós jamais vamos viver aquilo. Eu acho que o lado, por exemplo, financeiro é um grande exemplo disso, né? A gente às vezes clama por dinheiro, a gente quer uma boa vida financeira, mas nós não sabemos lidar com isso. E aí Deus vai lá nos dar uma oportunidade de ganhar dinheiro. Se fosse isso, né? Deus daria a grande oportunidade e nós não saberíamos saber o que fazer com ele. Porque nós não passamos pelo processo. Nós não aprendemos a lidar com a nossa vida financeira. Eu creio que Deus quer entregar algo grande na vida de cada um aqui. E não é a mesma coisa não, gente. Para cada um Ele tem algo diferente. Tanto que aqui cada um tem uma identidade. Quando nós vamos lá fazer a nossa identidade, cada um tem que carimbar o seu dedinho ali, ó. Porque cada um tem uma identidade diferente. Para cada um de vocês, Deus tem algo diferente. Deus tem um propósito diferente. Deus tem uma missão diferente. Deus tem um chamado diferente. Mas o que Ele mais quer é que você seja a pessoa
vai ajudar, vai dar continuidade naquilo que Ele fez. Vai ajudar a levantar a pessoa dentro da sua casa, do seu trabalho, do seu amigo. É isso que Ele quer. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu vizinho, é o seu chefe. É isso que Ele quer de você. Aqui, gente, Ele fala também que Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e Tu me ouviste. Ele gritou da terra dos mortos. Ele gritou do inferno. Para ele, aquilo lá pode ser um inferno. Está dentro da barriga de um peixe, 3 dias, 3 noites. Não importa onde você está. Não importa se você está na China. Não importa se você está dentro do avião, dentro do helicóptero, se você está no fundo do mar, se você está no fundo do poço. Clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. Ele quer ouvir a sua voz. E aqui, gente, no último versículo, diz assim: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. E o que me chamou a atenção aqui, gente, é que Ele não ordenou a Jonas, como no primeiro capítulo e primeiro versículo. Ele ordenou ao peixe. Talvez você esteja orando, esteja achando que a sua vida está parada. Aquele peixe, gente, estava em movimento. Aquele peixe, ele não estava parado. Aquele peixe deixou Jonas na praia, em terra firme, para que ele seguisse o propósito dele. Enquanto você está aí, orando e parado, Deus está movendo o seu redor. Deus está movendo a sua vida. Deus está movendo na sua casa. Deus está movendo o seu filho, o seu marido. Deus está movendo o seu vizinho. Deus está movendo o médico para a sua cura. Deus está movendo as pessoas que estão em volta de você, para que você chegue aonde Ele quer te levar. Não deixe de orar. Não deixe de orar, porque a sua oração move o lugar aonde você está. Não ache que você está orando e a sua vida está parada, porque Deus tem algo grande para cada um de vocês aqui. E é isso que Ele veio entregar hoje nas mãos de vocês. E é por isso que Ele trouxe cada um de vocês aqui, para dizer que Ele tem vida em abundância, para que tudo que Ele trouxer sobre a vida de vocês é um grande chamado, para que vocês entendam as tempestades, para que vocês entendam o tempo dentro da barriga do peixe, para que vocês entendam esse tempo no qual vocês precisam clamar, para que vocês entendam esse tempo que vocês precisam se humilhar para ouvir aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Senhor Jesus, que hoje, Senhor, você traga as respostas dessas pessoas que vieram até aqui, Senhor. Que você trate cada um individualmente, que você entre nesses corações, que aonde eles pisem, Senhor, resplandeça a sua luz, que aonde eles pisem, Senhor, as pessoas vejam a sua glória, Deus, que eles possam mudar o ambiente, que eles possam mudar e transformar a vida de outras pessoas através do seu nome, Senhor. Eu profetizo que vocês saiam daqui hoje curados, curados emocionalmente, curados fisicamente, que vocês saiam certos da vitória, em nome de Jesus, daquilo que Ele tem para a vida de vocês. Amém. Amém. Responsabilidade, né, de aplicar o sermão depois da minha esposa. Nós temos procurado seguir uma ordem lógica para que vocês possam se dedicar cada vez mais a estudar a palavra, a compreender a palavra. Ela falou bastante acerca de oração, do quanto a oração é importante, do quanto a oração faz com que o mundo espiritual seja movido. Mas como isso, aleluia? A partir do momento que nós oramos, nós declaramos, nós escutamos, nós
jogamos para fora aquilo que Deus tem ministrado dentro. A Bíblia fala que o Espírito Santo geme através de gemidos inexprimíveis. Muitas vezes suas lágrimas é uma oração. Muitas vezes a sua angústia é uma oração. O seu medo é uma oração. Você não sabe, mas o Espírito Santo está te capacitando a vivenciar aquilo de grandioso que está por vir. Em meio a uma tempestade, vocês viram depois a obra de salvação que ocorreu naquele barco. Eu gostaria que vocês refletissem muito acerca de tudo que vocês escutam aqui, de tudo que é ministrado. Porque se eu perguntar quem foi e leu o livro de Jonas, poucas pessoas vão levantar a mão. Poucas pessoas. Porque nós temos tempo para Big Brother, para futebol, para Instagram, mas nós não temos tempo para Deus. E nós queremos viver uma eternidade com Ele. A partir do momento que nós começarmos a assumir nossas responsabilidades enquanto verdadeiros cristãos, que fomos transformados pela graça, nós iremos buscá-lo de todo o coração. Nós iremos enxergá-lo em meio a todos os lugares, em meio a todas as circunstâncias. Jonas enxergou Deus em meio à tempestade. Aqueles que estavam no barco, que eram incrédulos, enxergaram Deus. O peixe seguiu a ordem de Deus. Só que nós estamos seguindo o nosso coração. Nosso coração que é falho e enganoso. Nossas emoções que nos levam para um lugar completamente distante de Deus. E nós temos que seguir a palavra e a vontade de Deus. Nós todos os dias somos direcionados à vontade de Deus. A todo instante nós estamos sendo guiados à vontade de Deus. Vocês vêm aqui cultuar a Deus. Talvez vocês não compreendam tudo que acontece aqui, mas desde o início nós estamos cultuando a Deus. Nós não estamos cultuando a homens. Independente de quem esteja aqui à frente, o culto é a Deus. Independente de quem esteja sentado aí, nós estamos cultuando a Deus. Não existe diferença de A, B, de quem quer que seja que esteja nesse lugar. A única estrela de nossa vida é Deus. Nós temos que estar aqui para cultuá-lo, para adorá-lo, em espírito e verdade. Desde o momento de louvor, nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus. Mas se Ele vier, quão ruim seria, quantos ficariam? Nós entoamos louvores que nós não vivemos. Nós falamos daquilo que nós almejamos, mas sequer temos capacidade de colocar em prática. Nós ouvimos, mas não escutamos. Nós não racionalizamos aquilo que foi louvado. Se eu te perguntar o louvor, talvez você saiba cantar, mas você nunca parou para meditar no que aquele louvor queria dizer. As pessoas que escreveram esses louvores, eles estavam com alguma palavra em seu coração. Deus ministrou o coração deles para que essa palavra fosse escrita. Observe que tudo tem as mãos de Deus. A questão, será que nós estamos enxergando as mãos de Deus? Eu gostaria que vocês refletissem acerca de um louvor que será entoado agora. Que vocês fechassem os olhos e se colocassem a enxergar o seu interior, a você se contemplar enquanto o ser humano fala, enquanto o ser humano que é, enquanto o ser humano que talvez esteja preocupado com aquilo que seus olhos estejam vendo. Por isso eu já pediria que vocês fechassem seus olhos. Podem curvar suas cabeças em sinal de reverência. Eu não estou obrigando, estou sugerindo que você faça isso. Você pode fazer aquilo que você julgar conveniente, mas apenas estou tentando te direcionar de uma maneira que você possa compreender as grandiosidades e as preciosidades que vocês deixam passar simplesmente por estarem com os olhos abertos, por estarem com a mente em outro lugar, senão no lugar que você está. Nós não podemos viver o passado. Nós podemos simplesmente sofrer o passado novamente, mas vivê-lo jamais. Nós não podemos viver o futuro, mas nós podemos viver sabiamente o presente. Você está nesse lugar, não adianta você ficar pensando nos problemas que você tem para amanhã. Deixe que Deus irá trazer as providências necessárias. Por um instante, reflita a vida que você tem levado. Por um instante, olhe para o seu interior e peça para que Deus ministre o seu coração através desses gritos
desses gemidos inexprimíveis que têm saído do seu coração, das suas lágrimas escondidas, dos seus medos, dos seus anseios, das suas falhas, das suas dúvidas. Escute esse louvor, reflita em cada palavra. Deixe que essa suave canção, esse suave louvor seja entoado dentro do seu ser. E essas palavras venham cada vez mais ministrar e fazer parte do seu dia a dia.
não esqueçamos que a Ele seja dada toda a glória. Nós oramos, nós queremos ser exaltados. Eu conquistei, eu fiz. Eu oro por emprego melhor. Quando eu tenho um emprego melhor, eu acho que eu que conquistei. Nada do que vocês têm foi vocês que conquistaram, embora tenha sido. Tudo é permissão de Deus. Ontem nós fizemos uma célula. Nós estávamos falando acerca de uma estatística da questão como nós vivemos. Nós fazemos parte de cerca de 95% diferentes da outra população. Nós estamos nos 5% de pessoas diferenciadas. O resto da população vive praticamente em miséria. 5% que tem acesso àquilo que vocês têm, ao que vocês possuem hoje. Isso não provém de vocês. Da mesma maneira que os outros 95% também, você vai ver que vai falar, são pessoas sofridas, mas que muitas vezes manifestam mais o amor de Deus do que pessoas que têm abundância financeira. Nós somos seres que possuímos um privilégio. O simples fato de vocês estarem bem vestidos, terem um celular para poder filmar, terem acesso à educação, a emprego, à saúde, isso já nos faz muito privilegiados. Só que nós esquecemos de render glórias a Deus por isso. Nós estamos buscando ainda mais. Eu quero um Deus que me ofereça ainda mais. Ele te ofereceu aquilo que ninguém pode te oferecer. Ele ofereceu o seu Filho unigênito para que morresse pelos seus pecados. Não que isso te desse liberdade para você pecar, mas para que justamente você tivesse liberdade para que eu obedecesse. Era uma oportunidade para que nós pudéssemos nos render a Ele. O Antigo Testamento em tudo remete ao Novo Testamento, ao grande Messias, ao grande Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o foco é Cristo. É a redenção humana, onde o homem morto em seus delitos e pecados é resgatado, onde o homem quer ir para um caminho, mas Deus, em sua imensa soberania, em sua graça irresistível, o conduz ao caminho correto. Nós falamos na semana passada, no capítulo 1 de Jonas, de um Deus que controla as tempestades e controla o peixe. Observa que Jonas pulou e o peixe foi por ordem divina. Imagina se ele não é Deus para controlar os seus problemas. Imagina que ele não é Deus para controlar cada segundo de vida. Ele sabe o que você tem passado, ele sabe o que você tem vivido. E creia que todas as tempestades visam simplesmente, talvez, acelerar o processo para que você chegue mais rápido no seu lugar. Porque se não fosse essa tempestade, talvez você não teria as providências que você tem hoje. A providência muitas vezes é um atalho que Deus coloca na sua vida, porque se depender de você vai demorar anos e anos. Tenho certeza que todos de nós que estamos aqui já passamos por momentos difíceis que nos impulsionaram a momentos que nós nem imaginaríamos ter vivido, porque as dificuldades nos fazem crescer. Nós pregamos um Deus amoroso, que de fato Ele é, mas nós esquecemos os sofrimentos que Cristo passou nessa terra. Nós esquecemos da cruz. Nós queremos simplesmente bênçãos, esquecemos que as bênçãos muitas vezes vêm de outra maneira. É uma bênção, talvez você ter se livrado daquele relacionamento que você teve no passado, porque senão você não estaria com essa pessoa que você está hoje. Foi uma bênção você ter sido despedido de tal emprego, porque senão você não estaria no lugar que você está hoje. Deus é o único que tem poder de transformar todas as coisas ruins em coisas boas. As nossas atitudes ruins, no fim, serão transformadas, serão ministradas em nossa vida de maneira que ela seja transformada e coopere para o bem, para o propósito que Ele nos destinou. Nós somos filhos do qual nos seguimos um propósito. Ainda que nós queremos lutar contra isso, a partir do momento que vocês são impactados pela palavra, que vocês reconhecem a grandeza desse Deus, vocês vão verificar que não adianta você andar para algum lugar a não ser em obediência. Ah, mas o que é ser obediente? Obedecer aquilo que está escrito, obedecer a palavra. Mas como que eu vou obedecer aquilo que eu não conheço? Eu vou seguir o instinto do meu coração e eu vou entrar naquela mesma questão da minha emoção. A minha emoção me leva para lugares que eu não deveria ir, que eu não deveria frequentar. Me leva a orar de maneira que Deus não escuta a minha oração. Eu estou orando por um marido que
está casado com outra mulher. Eu estou orando por um emprego que eu não me capacito. A maioria das vezes nossas orações são em vão, porque nossas orações são baseadas nas nossas emoções. Deus nunca deixará faltar aquilo que é necessário, aquilo que é essencial. Buscai primeiro o reino do céu e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas ele está falando de roupa, comida e bebida, daquilo que é essencial, daquilo que é mais importante ainda, a salvação. Nós temos várias orações aqui. No primeiro capítulo nós falamos das orações dos incrédulos, que eles estavam orando a outros deuses. Vocês se lembram que eles estavam orando, só que não acontecia nada. Quando de fato encontraram aquele que estava no barco, dormindo em meio à tempestade, sabiam que ele era a causa da tempestade. Só que essa tempestade, ainda que não fosse da vontade de Jonas, Deus investiu tudo isso para que isso se transformasse numa grande transformação de homens que estavam ali perdidos, de uma regeneração, de pessoas que estavam perdidas, que Deus alcançou através da falha de um homem, ou seja, um homem negando fazer aquilo que deveria, ainda assim o propósito de Deus foi alcançado. Quão maravilhoso é isso! Saiba que até mesmo nos seus erros, Deus vai transformar em bem. Mas não faça isso de propósito, porque você já é consciente da palavra. Ele tem te direcionado constantemente, como direcionou toda essa situação. No culto passado nós fizemos a oração de Jonas, eu recitei a oração de Jonas. E eu gostaria de falar mais um pouco dela, para que vocês de fato começassem a refletir mais acerca disso. Nós queremos saber muito de tudo. Nós queremos cada dia uma pregação com um foco diferente. Nós chegamos à academia, nós queremos treinar outro exercício, a gente nem aprendeu a fazer o exercício direito, a gente já quer outro, porque nós queremos tudo muito rápido. Nós não sabemos mais esperar os tempos que são necessários. Nós temos ainda somente a habilidade de plantar, mas o tempo da colheita é de Deus. Você não tem controle sobre os astros, sobre o céu, sobre a terra. A única coisa que você pode fazer é semear. A oração é uma semear, é um semear diário. Mas espere que no tempo certo, Deus vai dar crescimento, Deus vai trazer aquilo que é necessário, Deus vai fazer aquilo que é preciso ser feito. A nossa impaciência nos remete a Deus. A nossa impaciência, eu quero que seja rápido. Deus está te falando que você não tem controle sobre o tempo, que Ele tem controle sobre o tempo. É isso que Ele nos ministra diariamente. A Bíblia fala que nós não poderemos acrescentar um dia às nossas vidas, que não poderemos sequer deixar um fio de cabelo branco. Que um pardalzinho não cai do tronco da árvore, se não for da vontade de Deus. Observe que vocês viram um peixe. Observe que a sua oração vai fazer com que você atinja níveis diferentes, que você compreenda o que você tem vivido, que você realmente jogue para fora nas mãos do único que é competente para mudar a sua história. O galego não pode mudar a sua história. A Nari, o Yudi, a Alice, o Bruno, por mais que nós sejamos ministros da palavra, nós não temos acesso ao seu interior, onde só Deus tem. Qual é a oração que você tem feito? O que você tem orado? Será que você tem orado correto? Será que você tem orado por arrependimento? Será que você tem orado por mudança de vida? Será que você tem orado como foi o nosso louvor, rendendo glórias a Ele? Ou você só está pedindo, reclamando? É parabéns por minha vida, gente. Suas Bíblias já deveriam estar abertas, já estão, creio. Em Jonas 2, no primeiro versículo diz assim: então dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse. Observe que a oração dele estava dentro de um peixe. Nossa, que absurdo, como que um homem ora dentro do peixe? Isso é de Hollywood. A Bíblia é infalível, a Bíblia não é. Tudo que está escrito aconteceu. Mas não poderia ser desse jeito. Não, é do jeito que foi escrito. Mas eu não creio. Mas o crer não vem de você, o crer vem de Deus. Você acredita no seu celular, não acredita? Como que está passando o negócio? Você olha na sua televisão e você fala, como está passando o negócio ao vivo? Não tem filme, não tem nada. E você não consegue acreditar numa história do qual nós estamos falando do nosso grande Deus.
Nós estamos questionando aquilo que Deus faz. Nós queremos limitar o poder de ação de Deus. Vocês não reconhecem o quanto Deus está presente na vida de vocês. Vocês clamam pela presença de Deus, sendo que Ele já nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele está com cada um de vocês. Talvez um para juízo e para outros para salvação, mas ainda assim Ele está com a mão sobre todos. Que você decida o lugar que você quer estar com Deus. Que você hoje se posicione de maneira clara, para que você saiba o lugar que você tem que orar. Você hoje é um tempo de oração, é um tempo no qual você tem contato direto com Deus. Não existe intermediário entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Nossa oração é a Cristo, não são a outros deuses, como foi clamado no capítulo 1. Nós temos somente um Deus e um intermediário. Eu vou orar para tal pessoa. Ora para quem você quiser, mas não será atendida, porque a Bíblia nos garante isso. Eu quero acreditar de outra forma. Você pode, mas você vai contrariar a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. No verso 2 diz: e em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e Tu me ouvistes. Nas profundezas do oceano me lançastes, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por suas tempestuosas ondas. Observe que ele está simplesmente relatando depois que ele saltou do barco. Depois que ele saltou em meio à tempestade, do qual ele tinha plena consciência de quem estava no controle. Se ele não tivesse consciência, ele não estaria dormindo. Os dois únicos casos que você vê de pessoas dormindo em meio à tempestade é de Jonas e Jesus. Observe que ele pulou e ele relata as suas angústias. Ele clamando: gritei da terra dos mortos. Para ele é como se a vida ali já não tivesse mais. Nós não poderemos garantir que ele morreu. Nós não podemos fazer uma análise leviana, acreditando que ele possa já ter morrido, porque a Bíblia não fala acerca disso, mas afirma que ele estava se sentindo morto. Talvez muitos aqui estão se sentindo mortos, e hoje vocês estão justamente, Deus os trouxe aqui como se fizesse uma analogia entre a baleia, e você está nesse momento clamando por vida. Esse é o momento de você clamar por vida. Esse é o momento de você falar: eu estava em meio à tempestade, mas estou aqui porque eu não sei nem como eu cheguei até aqui, Pai. Você me trouxe até este lugar. Da mesma maneira que muitas pessoas falam: nossa, eu não consegui porque operando o carro furou, isso aconteceu. Não comecem também a espiritualizar aquilo que você não teve competência de fazer para uma justificativa. Às vezes as pessoas: eu não consegui a semana passada porque aconteceu isso, isso e aquilo. O inimigo, não existe inimigo para Deus. A vitória já foi dada na cruz. Nós damos poder àquele que está morto. Nós damos a boca de crente valorizarem mais o demônio do que Deus. Tudo é o demônio. Mas nós temos um Deus que entregou o seu Filho na cruz para vencer sobre o pecado que recaia sobre as nossas vidas. Que nós possamos realmente usar dessa força que não vem de nós, mas vem de Deus, para vencermos as adversidades. Que vocês possam cada dia mais se sentir encorajados a frequentar os lugares piores que vocês podem, mas estarem na certeza de que Deus está cuidando das suas vidas. Aleluia. No verso 3 diz: nas profundezas do oceano me lançaste, afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Por tuas tempestuosas ondas. Observe que tudo é de Deus. O que você tem? Nada. Nada é seu. Seu carro não é seu carro é de Deus. Ainda que você use, nada é seu. Quantos aqui já tiveram um monte de coisa e hoje não tem nada? Quantos aqui não tiveram nada e hoje tem tudo? Isso é um mero favor. Deus está no controle de tudo. Tudo. Ainda que você não entenda, ainda que você não consiga entender essa soberania de vida, Ele está no controle de toda a sua vida. Que aquilo que dá errado é você agindo segundo o seu coração, segundo a sua carne. E aquilo que dá certo é simplesmente a graça de Deus sobre a sua vida. No verso 4 diz: então eu disse: tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para teu santo templo. Algumas traduções colocam assim: tu me expulsaste de tua presença, no entanto olharei de novo para o teu santo templo, com uma interrogação.
Ele estava se perguntando: será que eu vou ter mais uma vez a oportunidade de contemplar o Santo Templo que era em Jerusalém? Ele estava remetendo se ele mais uma vez ia ter pelo menos a oportunidade de contemplar Deus. Ele não estava ali se lamentando, ele queria buscar mais contemplação em Deus, porque ele viu que na hora que ele perdeu tudo, a única coisa que faltava era Deus. A única coisa que ele sentiu falta foi de Deus. Ele não cumpriu o chamado e ainda assim ele estava sentindo falta daquilo que era a razão da vida dele. No verso 5 diz: afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim, algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Observe como ele rende glórias a Deus. Muitos olham isso aqui como um salmo, como algo que exalta a Deus a todo instante. Ele nos resgataste da morte. Quantos aqui estavam mortos e Deus resgatou? Quantos aqui estavam sem esperança de vida e Deus os curou? Quantos aqui estavam perdidos e Deus mostrou o caminho? Não é pela sua força, não é mais sobre a sua força, mas é o poder de nosso Deus. Que esse nosso Deus possa realmente habitar em vossos corações. No verso 6, quando ele menciona: afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Imagina a angústia de você não encontrar solução. Ali ele estava expressando seus sentimentos. Não há nada impossível para Deus. Talvez você viva momentos horríveis, você não vê solução, mas Deus tem a solução. Nada do que tem acontecido na sua vida é em vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Romanos 8:28 diz isso. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. O único que pode nos resgatar da morte é Deus. Você não consegue se livrar da morte. Não estou falando mais simplesmente da morte terrena. Nós sofreremos essa morte de fato. A única certeza que nós temos aqui é da morte. A única convicção que todos podem afirmar é que um dia morrerão. E creio que aqueles que creem poderão afirmar que ainda estarão vivos. Aqueles que creem em Cristo podem afirmar com segurança absoluta que estarão vivos. Porque isso não provém de vocês, é um dom de Deus. É a graça que nos salva. Você não vai ser salvo pelo seu esforço, mas pelo poder do nosso Deus, pela graça, pelo favor imerecido. Eu oro para que vocês sejam resgatados da morte, para que vocês possam começar a juntar aqui aquilo que as traças não roubam, tesouros que serão valorosos, não mais por homens, mas por Deus. No verso 7 diz: quando minha vida esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Observe que sempre nos momentos difíceis, Deus nos convida a clamar. Não tem outra alternativa. Quantos são chamados através da vida? Quantos reconhecem o poder de Deus em meio ao caos? Só que não se trata de um Deus maldoso que quer que você sofra para Ele te chamar. Se trata de um Deus amoroso que permite você utilizar daquilo que é a sua vida, de você seguir os instintos do seu coração, que são pecaminosos, para um dia você ver que o seu coração é enganoso, que somente nele você vai encontrar a vida. Que Deus maravilhoso. No verso 8, eles remetem ao primeiro capítulo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifício a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Quantos de nós adoramos falsos deuses em alguma era da nossa vida, em alguma parte? Vocês sabem o que é misericórdia? Quando ele menciona, dão costas para as misericórdias de Deus. A misericórdia é eu não ser punido por algo que eu fiz de errado. Você pode ver que aqueles filmes antigos, quando o cara estava para ser
executado, decapitado, eles pediam clemência, pediam misericórdia. Eu sei que eu sou culpado, mas não me mate. As pessoas não reconhecem que são culpados pelos seus próprios pecados. As pessoas atribuem ao outro os seus erros, as suas iniquidades, as suas falhas. Nós não nos deparamos enquanto seres humanos falhos, que carecemos de um Deus para nos restaurar, que precisamos de um Deus para que a gente peça a todos os instantes, para que Ele visite nosso coração e sonde todas as obscuridades que nele insiste permanecer. Nós temos coisas muito ruins dentro do nosso coração. Nosso pensamento é tendencioso para o mal. Nós somos seres livres. O mundo grita isso. E eu concordo, nós somos livres. Nosso livre-arbítrio para agir conforme a nossa natureza pecaminosa. Nós jamais conseguiremos buscar a Deus assim, se antes Ele não vier ao nosso encontro. Observe que Ele foi ao encontro de Jonas. Ele foi ao encontro de Jonas e trouxe o livramento. Em meio ao caos, em meio à tempestade, ele foi resgatado. No último verso diz: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia, como bem dito pela minha esposa. Observe que ele ordenou ao peixe. Ele está no controle de tudo. Não perca suas esperanças. Seja obediente, seja fiel à sua palavra. Ainda que isso te puxe, ainda que isso afete áreas da sua vida que você não gosta que sejam tocadas, mas não há nada na nossa vida que Deus não possa tocar e transformar. Quantos aqui têm vivido momentos ruins de amargura, mas não conseguem lançar para fora do barco aquele peso? Quantos aqui estão demorando para jogar realmente para fora aquilo que é necessário ser jogado? Creio que existam poucos Jonas que reconhecem essa soberania de Deus, que vão ficar em paz em meio à tempestade, porque nós somos seres falhos, que estamos presos àquilo que o mundo tem nos oferecido, mas que nós não nos moldemos aos padrões do mundo. Eu pediria que vocês prestassem muita atenção nesse capítulo 24 de Josué, que eu vou ler. Não vou explicar, porque creio que ele é claro. Simplesmente depois vocês possam refletir. Podem abrir em Josué 24, verso 14. Diz assim: portanto, temam o Senhor e sirvam de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e do Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Será que você e sua família servirão ao Senhor? Quantos aqui carecem dessa graça? Quantos aqui carecem de oração? Nós hoje clamamos por oração. Ah, Galego, ore por mim. Amém, eu vou orar por você. Mas será que você tem orado por você? Será que você tem orado pela sua família? Por que a oração do Galego é diferente do que a minha? Minha filha veio: pai, eu estou com isso, ora por mim. Eu falei assim: eu vou orar, filha, mas quantas vezes você tem entregue isso daí nas mãos do Senhor? Ele quer um relacionamento com você. Ele quer um relacionamento íntimo com cada um de vocês que estão aqui. Vocês não vieram aqui para ver A ou B, vocês vieram aqui para cultuar a Deus. Nós estamos aqui oferecendo um culto a Deus. Nós ofertamos a Deus um culto racional, um culto no qual nós pregamos a palavra. Nós temos momentos sim de euforia na hora de louvor, onde Deus nos constrange em amor. Mas tudo isso que nós fazemos é aquilo que a Bíblia nos orienta. Nós não queremos cultuar a Deus da nossa forma. Nossa vida não é uma referência de culto a Deus. A referência de culto a Deus é aquilo que está escrito.
Senão eu vou viver uma vida totalmente desregrada que eu faço, mas Deus se alegra daquilo que eu faço. Não se engane. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não estamos falando de legalismo, mas de entendermos a nossa responsabilidade enquanto povo que carrega as marcas de Cristo. Se você se denomina cristão, se você já confessou a sua fé, você tem por obrigação conhecer a história daquele que te resgatou, de você andar conforme Ele te ordenou. Não pense que Ele vai vir com uma voz, não pense que Ele enviará anjos visíveis para direcionar seu caminho. Talvez algumas pessoas relatem esse tipo de coisa, mas são coisas raras. Agora, tudo que está escrito aqui é entendível aos seus olhos, aos seus ouvidos, aqueles ouvidos que foram abertos, não por mãos humanas. Pediria que vocês fechassem seus olhos. Bom, desculpa aí a roupa, eu tava o dia inteiro, pode levantar a cabeça que o galera não sabia o que eu ia falar, né? Hoje eu tô o dia inteiro encaixotando várias coisas lá na minha casa, porque vão começar a mexer no segundo andar lá de casa, e tava eu, minha mãe, minha irmã e a Camila. A gente encaixotando todas as roupas, todas as coisas para começar a reforma. E é muito estranho, porque você estava separando as roupas que são novas e as roupas que eu vou deixar para trás, vou doar, E é muito louco, porque você tem um apego assim por certas coisas que você fica meio que parado. Você fala, eu vou deixar ir para frente ou isso continua na minha vida, né? E quando eu estava mexendo ali no armário, caiu um cabide no chão, que tinham várias pecinhas assim no cabide, e é onde eu colocava minhas correntes. E aí quando esse cabide caiu no chão, a minha mãe olhou para esse cabide, e aí o clima mudou ali no quarto. Ela falou, esse cabide quem fez foi seu pai, fez o cabide assim na mão, fez para você, porque ele sabia que você tinha suas correntes, sabia que tinha suas coisas para ele colocar naquilo. E ali naquele momento, o clima da casa já ficou outro, porque a minha mãe já ficou com o coração apertado, e eu também, e aí a minha irmã também, e a Camila não sabendo muito bem o que fazer. Eu simplesmente me afastei um pouquinho e falei, Senhor, hoje tem a célula, hoje tem um encontro, eu prometi que eu estaria lá, mas como é que eu vou deixar minha mãe aqui, que ela não quer mais sair? E foi o que aconteceu. Minha mãe, na hora que viu aquele cabide, ela quis ficar lá em casa. E minha casa, para quem já viu aí os vídeos eu postando no meu Instagram, tá cheio de poeira, tá tudo no chão, tá tudo. Ela pegou um quarto e falou, vou ficar aqui dentro desse quarto e ninguém vai me tirar daqui. E aí meu coração apertou, mano, porque eu falei, caramba, eu deixo minha mãe aqui com várias lembranças do meu pai, e ela não quer desapegar daquilo, e eu falo, mãe, o pai está num lugar melhor, mãe, esqueça isso, vamos ver algo novo, e é muito difícil, mas eu também não posso ir contra a tudo isso. Mas aí está o ponto que Deus pediu para eu compartilhar com vocês. Nós precisamos olhar para a nossa vida também, o que Deus nos chamou para fazer aqui na terra. Naquele momento eu orei para Deus e falei, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. E aí fui para o carro, mano. Minha mãe e minha irmã estão lá em casa. E no carro, quando eu estou lá, falei, preciso falar com alguém. E eu desde muito novo, todos os meus problemas eu só dividia com a Camila. E eu dividia também com a mãe de um amigo meu melhor amigo de infância, com a Solange. E
E eu sempre conversava com ela, porque eu não queria compartilhar as coisas com os meus pais, porque senão meus pais iriam me tirar do meu trabalho, iriam fazer outras coisas. E aí foi o que eu mandei mensagem para tia Solange. Só que esse meu melhor amigo está preso, e ele pegou 19 anos de cadeia. E aí quando eu mandei perguntando como é que ela estava, para eu receber alguma palavra, e olha como é que Deus é bom mesmo. Deus vai e aparece, usa a pessoa que está passando por uma grande dificuldade, e ela foi e me mandou esse áudio, que eu vou compartilhar com vocês, para vocês entenderem o quanto é importante a gente olhar o nosso chamado, e a gente ter forças realmente. Estava precisando de oração. Eu, dia 19, às 15 horas, vou entrar em cirurgia, colocar prótese total aqui no joelho direito. Vai ser um sofrimento, né? Riscos, tudo. Ora muito pelo netinho. Ai, hoje precisamos de oração. Precisamos de oração. Mas você, eu sei que está bem. Tenho te visto na televisão, te vi lá o Gil. Tenho visto entrevistas sua. Você está bem, graças a Deus. Você encontrou o seu caminho. Tá? Quem teve lá também, que fez coisa errada, foi acho que era André, um amigo de vocês, que era da igreja. É um negócio assim o nome dele, eu não lembro agora. Mas também tá se virando lá também. Preciso orar para esse povo. Tá todo mundo, o mundo tá muito egoísta, o mundo tá virado, sabe? E as pessoas estão esquecendo muito do caminho de Deus. É guerra, é doença, tudo isso é falta de Deus. Nós temos que buscar Deus. E você é um homem de Deus que tem que semear mais, aumentar suas células, levar mais a palavra. Essa é a sua missão, meu amigo. Eu estou com você, tá? Eu oro muito por você também. Na paz do Senhor. Essa daqui é uma mulher que toda vez que tinha vários problemas, eu ia para casa dela ficar com o filho dela, a gente brincar, andar de skate, e ela sempre vinha com uma palavra. E nesse momento ela passando por muita dificuldade, porque ela está quase perdendo a voz, vai fazer a cirurgia no joelho. O filho dela pegou 19 anos de cadeia e trocam ele de vários lugares. Tem vezes que ela nem sabe onde o filho dela está. E mais um amigo meu, fico sabendo agora através dessa mensagem, que está preso também junto com meu outro amigo de infância. Nessas horas a gente para e fala assim: a gente está com tantos problemas, mas será que são os piores problemas do mundo? Será que são os piores problemas que faz a gente cair, que faz a gente não ter força para continuar? Muitas vezes a gente olha para os nossos problemas e coloca como os piores, que a gente não tem condições de continuar caminhando, porque Deus não é bom. A pior dor não é aquela que você sente aqui dentro e você consegue eliminar. A pior dor é aquela que está dentro daquela pessoa que você ama e você não tem o que fazer como eliminar. E é através da oração que você vai conseguir isso. Eu não tenho como tirar a dor que está lá dentro do peito da minha mãe com a força do meu braço, mas eu sei de um Deus que consegue eliminar a dor que está lá no peito da minha mãe enquanto eu oro aqui nessa célula. Eu sei de um Deus que pode eliminar, pode tirar
o filho de todas as mães que estão aqui do caminho errado. Eu sei de um Deus que, enquanto eu oro aqui, está fazendo uma grande mudança no coração desses dois amigos que estão presos. Eu creio num Deus que vem me fortalecendo todos os dias para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu creio num Deus que abre portas onde não tem portas. Eu creio num Deus que vem planejando o caminhar todos os dias na minha vida, do Galego, da Lise, do Bruno, de todas as pessoas que estão aqui. E se hoje eu resolvi falar, se hoje eu resolvi mostrar essa mensagem de uma mãe de oração, é para você entender que se você acha que sua vida está complicada, se você acha que você está caído, é porque você ainda não caminhou. Você ainda continua no mesmo lugar, olhando para todos os seus problemas. Você precisa primeiro dar um passo para você enxergar o seu problema lá para trás. Você precisa dar mais um passo para você correr nos braços do Pai, e aí sim Ele vai fazer uma grande mudança. E aí só dessa forma você começa a ver que Deus fala assim, mano. Deus fala assim. Ontem eu pude experimentar através da vida da mulher que eu escolhi para ser mãe dos meus filhos. Ontem nós fomos na célula, na casa de uma amiga dela, e quando ela entrou no carro, ela falou: amor, para muitos pode parecer loucura eu largar a minha carreira, eu largar o meu programa, eu largar e tal, e eu não tinha respostas para dar para aquelas minhas amigas. Mas o mais louco de tudo isso é que eu me senti bem. E aí eu falei: é isso, é entregar tudo nas mãos de Deus, mano. Todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas, todos os caminhos, a solução dos nossos problemas está em Deus, mano. Deus é a verdade. Deus é a própria força dentro de você, mano. E quando você se sentir perdido, mano, não elimine aquelas pessoas que te ajudaram no meio do caminho. Se um dia ela te ajudou lá atrás e foi usada por Deus, pode ter certeza que Deus pode usar ela de novo para falar com você. Não esqueça daquelas pessoas que te ajudaram um dia. Aquelas pessoas podem estar perdidas, mas se um dia ela trouxe uma palavra de salvação para a sua vida, ela pode ser usada novamente. Ao contrário, chame aquelas pessoas que te ajudaram para perto de você e apresente esse Cristo, o Rei dos Reis, para essa pessoa, porque assim você aumentará o seu exército e caminhará com mais força, porque hoje você está firme, mas amanhã você pode ser um caído, e aquela pessoa que você estendeu a mão, aquela pessoa que você enxergou como uma salvação no passado, poderá te ajudar no futuro. Eu tenho vivido muito isso. Não elimine as pessoas, chame para perto e faça a diferença onde você for. Entenda, Tiago 12: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Glória a Deus, glória a Deus. Permaneça, permaneça. Eu creio que a tia Solange, a hora que esse moleque sair de lá de dentro da cadeira, mano, ela vai falar: como Deus é bom. Demorou, mas aconteceu. Eu creio que esses dois amigos vão sair de lá totalmente diferente, e vão, através daquele sofrimento, daquele tempo preso, eles vão entender isso como uma forte arma, como um forte testemunho para ajudar outras pessoas. E eu creio que um dia esses dois amigos estarão aqui do meu lado, pregando junto comigo, e a gente contando esse testemunho. Eu contando que um dia, aqui nessa célula, eu orei e falei assim: Netinho, meus irmãos, mano, deu certo. E aqui, ó,
esse é o grande testemunho. Não desacreditem das pessoas, acreditem em Deus, mano. Acreditem em Deus. Deus pode mudar histórias complicadas. Deus faz. Continua fazendo. Agora sim, com suas cabeças, orem a Deus. Peçam para aquelas pessoas que você tanto ama, aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que ainda não conhecerem a Deus. Orem por uma mudança. Orem para nesse momento elas serem abraçadas por Deus, elas terem a resposta agora, nesse momento. A nossa palavra tem muita força, tem poder. Senhor, ouça cada oração aqui, Senhor. Eu peço a tua atenção, Senhor. Meu Deus, como o Senhor é bom. No meio da provação, Senhor, o Senhor fala, o Senhor nos entrega, o Senhor melhora o nosso coração. Senhor, para todas as mães que estão preocupadas com seus filhos aqui nessa célula, reforce a armadura de cada mãe aqui, Senhor. Meu Deus, para todos os filhos que estão preocupados com a saúde da sua mãe e do seu pai, reforce o coração de cada jovem aqui. Meu Deus, aqueles que se sentem perdidos, sem explicação para os seus problemas, sem explicação para a vida, sem explicação o que fazer, Senhor, traga calma. Coloque a tua mão santa sobre o peito de cada um aqui presente. Senhor, não precisa mostrar, Senhor. Simplesmente coloque o teu poder, o teu Espírito Santo dentro de cada um. Todos que estão recebendo essa oração, abra, receba, peça a Deus um recomeço na sua vida. Peça a Deus mais força, peça a Deus proteção, peça a Deus para eliminar todas as coisas ruins que queiram ver você caído. Peçam a Deus. Coloque o seu coração nas mãos de Deus. Meu Deus, eu continuo orando pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha mulher, pela minha família, Senhor. Meu Deus, tudo que o Senhor fez na minha vida, eu peço que faça na vida de cada um aqui presente, Senhor. Que nesse momento o Senhor invada a casa de cada um. Quando eles entrarem na casa, eles sintam a tua presença. E aqueles que estavam insatisfeitos de onde moram, onde eles dormem, eles sintam a tua presença e sintam a felicidade de ter um teto, de ter um lar, de ter uma família. Oh, meu Deus, nos perdoe, Senhor, de todos os nossos pecados. Nos perdoe, Senhor, pelas nossas ações. Nos perdoe, Senhor, por esse coração ingrato. Nós não sabemos o que fazer, Senhor. Por isso estamos aqui pedindo o seu direcionamento. Continue sendo lâmpadas para os nossos pés, Senhor. É isso que eu peço. E nos brinde de toda inveja, toda coisa ruim que queira nos colocar para baixo, Senhor. Levante a nossa cabeça, Senhor. Faça com que a gente olhe para o alto, Senhor. Faça com que a gente sinta todos os dias, quando acordar, a tua presença. Nós não estamos sozinhos. Quando nós choramos, o Senhor está lá. Quando nós sorrimos, o Senhor está lá. Quando nós abraçamos aquele que nós amamos, o Senhor está lá também. Nós te agradecemos pela sua companhia. Nós te agradecemos pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu respeito. Obrigado, Senhor. Obrigado. Os nossos
corações estão na sua mão, Senhor. Cuide dessas crianças. Faça com que essa noite seja a melhor noite da nossa vida, Senhor. Obrigado. Faça com que cada lágrima que sai dos nossos olhos seja para regar frutos que estão vindo. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor preparou nas nossas vidas. Pegue nas nossas mãos e escreva a nossa história com a nossa companhia, que é o que o Seu Espírito Santo dentro de nós. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, hoje e sempre, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Amém. Amém. Se você pode, se coloque de pé nesse momento. E vamos seguir na língua sua voz. Tem ciúmes de mim, caixa. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, vejo mais minhas aflições. Eu só vejo sua glória. Esse mundo maravilhoso, Ele é tanto. Com as mãos erguidas, cante. Ei! E amor
ama, Ele te ama. Para recebermos este momento. Me ama, Ele. Jesus. Uma salva de palmas para Deus. Que possamos sair daqui impactados pelo poder que há na palavra. Que não seja simplesmente um evento social, mas seja um agir de Deus na vida de cada um. Que possamos levar uma semana diferente, que a terças-feiras seja um momento impactante na vida de vocês, que te impulsione a seguir aquilo que é certo. Eu oro para que vocês sejam obedientes e fiéis à palavra de Deus. Que ainda que nós nem estejamos ao lado de você, nós temos um Deus que é presente em cada segundo de nossas vidas, único ao qual nós iremos prestar as contas. Ele sabe as suas angústias, sabe os seus anseios, e Ele assim irá lhes direcionar o seu caminho seguro. Espero que vocês possam convidar mais pessoas para estarem aqui. Espero que vocês estejam congregando em algum lugar. Se vocês não estiverem, todo domingo aqui também tem culto. Que o Bruno está aqui, o pastor da Mudadura, às 10 da manhã. Então, espero que vocês comecem a caminhar de maneira diferente e entendam que é necessário estarmos reunidos em corpo. Que vocês possam ter uma semana abençoada. Vão em paz. Até terça-feira. Uma salva de palmas.